10, nota 10, Carlos Imperial é tema de documentário. Foi ele que fez o Roberto Carlos, foi ele que fez o Wilson Simonal, foi ele que fez o Tony Tornado, foi ele que fez o Paulo Silvino. Erasmo Carlos, Eduardo Araújo, Tim Maia. Continue. A literatura brasileira respira o clima de São Francisco Xavier. A música perde a voz de Percy Sledge. Agora, no Metrópolis. Boa noite. Para que serve a utopia? Já que ela está no horizonte, a utopia serve para caminhar. A frase é do escritor uruguaio Eduardo Galeano, autor de mais de 50 livros, entre eles As Veias Abertas da América Latina e Futebol ao Sol e à Sombra. O Metrópolis rende uma homenagem ao autor que morreu ontem, aos 74 anos. O século XX, que nasceu anunciando paz e justiça, morreu banhado em sangue e deixou um mundo muito mais injusto que o que havia encontrado. O século XXI, que também nasceu anunciando paz e justiça, está seguindo os passos do século anterior. Em 2009, o Hugo Chávez, né, o ex-presidente da Venezuela, que já morreu, o presidente Obama, o presidente americano, com um exemplar das Veias Abertas da América Latina, levando o livro vamos dizer, ao topo da lista de mais vendidos nos Estados Unidos. Se a gente considerar que isso aconteceu, enfim, mais de 30 anos depois que o livro foi publicado, é um feito que mostra como realmente a obra do Galeano é uma obra que tem uma permanência, mesmo que a gente possa apontar algumas deficiências devidas à época em que ele escreveu. Eu acho que a realidade está muito mascarada, muito mentida, e que é preciso revelá-la. O que o livro tentou mostrar é que não tem riqueza que seja inocente. Quer dizer que toda riqueza é nascida de alguma pobreza. O Galeano é um intelectual de esquerda, mas nunca foi um homem ingênuo em relação a certas militâncias que demonizavam o entretenimento, o futebol, os prazeres da vida. E ele, de fato, escreveu um livro chamado Futebol ao Sol e à Sombra, que é um livro magnífico. Todos os bebês, todos os nenéns do Uruguai nascem gritando gol, gol, gol. E por isso as maternidades são lugares impossíveis, porque tem esse barulho horroroso, todos os nenéns. Quando eu também assomei entre as pernas da minha mãe, eu gritei gol e eu queria ser jogador de futebol. Mas sempre foi um pata de pau, perna de pau, não consegui nunca. Então, não teve outro jeito, eu virei escritor. Ele era muito terno, às vezes ao ponto de se comover. Na entrevista que ele deu para o Entre Linhas, na Friporto, quando a gente fez entrevista com ele, ao final ele fala que um dos privilégios que ele viu na vida é de poder conviver com pessoas que viveram antes de si. A maior alegria que eu posso ter e a maior certeza de que estar vivo nesse mundo vale a pena é a certeza de que você pode ser contemporâneo de pessoas nascidas e crescidas em outros tempos, às vezes muito distantes. É uma fonte de esperança, de otimismo, a certeza de que você nunca está realmente de veras sozinho. É como se ele estivesse vislumbrando o momento em que ele ia passar de um vivo que dialogava com os mortos para a condição de um morto, com o qual a gente vai passar a dialogar e vai continuar dialogando daqui para frente. Somos muchísimo más que lo que nos dicen que somos. Quem é capaz de ouvir uma música de domínio público e registrar como sua? Ou enganar parceiros e assinar sozinho composições que se tornaram sucesso? Inventar que foi torturado durante a ditadura militar só para se promover? É a mesma pessoa que foi fundamental para a carreira de nomes como Erasmo Carlos, Roberto Carlos, Tim Maia, Clara Nunes, que atuou, produziu e dirigiu seus próprios filmes. Eu sou Carlos Imperial, documentário de Renato Terra e Ricardo Calil conta muitas dessas histórias do compositor, diretor, produtor musical, vereador,
Cafajeste, pode ser, Ricardo Calil? Ele se assumia cafajeste, então quem é a gente, né, para negar? Muito bem. E o Carlos Imperial, a gente via algumas histórias dele pontuadas nas biografias de muita gente, né? E foi isso que chamou um pouco a atenção de vocês, não? Também. Também. Quando a gente fez o nosso filme anterior, Uma Noite 67, várias pessoas falaram sobre o Carlos Imperial como uma figura importante ou para a carreira deles ou para o período dos festivais, anos 60. Roberto falou dele, o Chico falou dele, o Edu Lobo falou dele, e daí a gente ficou com a pulga atrás da orelha já. Daí, um pouquinho depois da gente lançar Uma Noite 67, saiu a biografia do Denilson, que agora está sendo relançada. Que está aqui na minha mão, ó. Uma biografia muito completa, muito boa. A gente leu a biografia, falou assim, essa figura é fascinante. A gente conhecia pouco dele antes de ler a biografia. A gente fala assim, esse cara merece um filme, as pessoas precisam saber dessa história, porque ele foi uma figura muito fundamental na cultura pop brasileira. E as pessoas ou não têm o registro dele, ou têm o registro de uma coisa ou outra. Assim. Entendi, não da abrangência do Carlos Imperial. E eu acho que assim, a biografia vem para ajudar a trazer ele à luz de novo. Eu acho que o documentário espero que ajude também. A gente tem um trechinho aí para vocês darem uma olhada, vejam. O mocinho é um chato. O mocinho tem que estar com a barba bem feita. E o tempo todo cheio de mulher, né? O negócio dele era mulher e Coca-Cola. Né? Mulher, Coca-Cola e trabalho. Ele chegava para mim e dizia, Erasmo, quando você estiver numa situação difícil na sua vida, que você olhar para o lado e não tiver socorro de ninguém, você para e pensa, o que faria Carlos Imperial nessa hora? É sensacional isso. O Carlos Imperial tem o 10 nota 10 aqui, do título do livro, que a gente também abriu aí a nossa escalada para falar com vocês. É porque ele apresentou durante um tempo o desfile, a apuração dos desfiles da Escola de Samba do Rio. E esse 10 nota 10 foi ele que inventou. E ele inventou muita coisa, né? Ele inventou muita coisa, ele lançou muitos artistas. Lançou Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Wilson Simonal, Elis Regina, Tim Maia, Clara Nunes, Eduardo Araújo. E qual era o talento dele? O talento dele, ele descobrir assim, acho que um talento evidente é o talento de descobridor de talentos. Assim, ele talvez tenha sido o maior descobridor de talentos da história da música brasileira. Ele era um grande compositor também, assim, não dá para negar isso. Assim, ele fez Vem Quente Que Eu Tô Fervendo, Mamãe Passou Açúcar em Mim, Não Vem Que Não Tem. A Praça, ele fez músicas que estão na cabeça das pessoas muito importantes para a música brasileira. Eu diria que esses talvez sejam dois dos maiores talentos. E o terceiro talento dele é o talento para autopromoção. Assim. Ele era um gênio da autopromoção. Ele era um cara que sabia divulgar os produtos dele de uma maneira muito esperta, muito malandra, muito genial. Ele inventava histórias, inventava mentiras para lançar os produtos. Então, quando ele foi lançar o Vem Quente Que Eu Tô Fervendo, por exemplo, ele inventou uma briga com o Erasmo Carlos, assim, e eles se pegaram ali na frente de todo mundo ficou preocupado, acharam que era uma briga para valer e eles tinham armado a briga. Assim, Deu manchete, né? E pronto. Uma história muito boa é quando ele foi lançar a Praça. Ele lançou a Praça, não estava acontecendo muito a música, daí ele falou assim, eu vou inventar uma história. Daí ele contratou um cara desconhecido para falar que a Praça era, na verdade, desse outro cara e processar o Imperial, que era o verdadeiro autor da Praça, só para criar o barulho. Então, ele tinha essas artimanhas para chamar a atenção, para provocar polêmica, e, em geral, funcionava. Depois dessa história, a Praça explodiu, enfim, é cantada e lembrada até hoje. Bom, tem essa história de que ele foi preso também e não foi torturado, e ele, depois da prisão, ele dizia que tinha sido torturado. Né? A gente tem um arquivo muito bom, uma entrevista com ele do Paulo César Araújo, que ele praticamente chora contando essa história. Ele foi preso realmente, porque ele mandou um cartão para várias pessoas de Natal com ele sentado na privada, dizendo, espero que Papai Noel faça no seu aqui o que eu estou fazendo aqui, né? Faça no seu sapato o que eu estou fazendo aqui. Caiu na mão de algum general ali da época, mandaram prender ele. Ele foi preso, ficou na Ilha Grande, daí ele, anos depois, falou que foi torturado, que deram um tiro na perna dele, que perdeu os dentes. Nada disso. E o tiro na perna era varizes, na verdade. E daí, quando o advogado estava preocupado, falou assim, e aí, o que eu faço, né? E tudo mais, assim, me deixa aqui o tempo que eu quiser, porque isso aqui vai me ajudar a me promover muitíssimo.
E ele ficava lá na Ilha Grande tomando Coca-Cola, que era o vício dele, com o Castor de Andrade, o famoso bicheiro, no iate do Castor de Andrade. E olha só, e tem essa aura, esse mito do cafajeste, do mulherengo, e ele realmente tinha muitas mulheres, né? No documentário vocês mostram um pouco isso, e até os filhos contando isso, eu achei interessante, porque ele tem um menino e uma menina, é ótimo, né? Mas ele tem os filhos, e os filhos contam muito dessa história dele. A gente se aproxima do Carlos Imperial ali, que está com a família, né? Que não estava com a família, talvez. Sim, né? sim. Essa coisa do cafajeste é uma coisa que ele praticava na vida dele, ele se orgulhava disso, ele usava isso para chamar atenção e provocar polêmica também. E, de certa forma, mas também, no certo sentido, ele exagerava isso um pouco também para criar essa persona pública dele, assim, né? Então, é um personagem que ele construiu do cafajeste que, de certa forma, se fundiu com a pessoa real, porque ele realmente circulava com muitas mulheres. Ele realmente, o filho dele conta ali, né, que ele transava com 2, 3 mulheres por dia, assim, e estava sempre rodeado delas. Então fazia parte do personagem, mas também era ele. Ele passou um período muito grande, tipo, na mídia, em evidência, por mais que ele tenha fracassos e altos e baixos, ele foi se perpetuando aí, programa de TV, depois virou vereador, é um cara pop, né? Carlos Imperial é pop. É pop e ele é multimídia antes um pouco de existir esse termo, né? Porque ele fez primeiro música, depois ele fez cinema, ele foi apresentador de TV há muito tempo, ele fez teatro, uma coisa que a gente nem conseguiu abordar muito no filme. Ele produziu vários espetáculos, ele foi apresentador de carnaval, depois ele foi político, foi vereador. Ele teve várias... ele morreu aos 57 anos, jovem, e é incrível pensar a quantidade de coisas que ele fez nesses 57 anos. Que ele produziu. Então, Bom, o documentário Eu Sou Carlos Imperial estreou no É Tudo Verdade, as 2 sessões já foram, tem no Rio de Janeiro, e a gente fica aguardando a data de lançamento, porque vai para o circuito. Tomara, né, Calil? Com certeza, só não sabemos quando ainda. Calil, muito obrigada. Eu que agradeço, Adriana. Além do uruguaio Eduardo Galeano, a literatura perdeu outro grande autor, o alemão Günter Grass. Prêmio Nobel de Literatura, Günter ganhou fama com o livro O Tambor, de 1959, que 20 anos depois foi adaptado para o cinema e ganhou a Palma de Ouro em Cannes e o Oscar de melhor filme de língua estrangeira. Oscar! Oscar!